Bem, esse recurso é o agravo interno, tá? O agravo interno ele serve para decisões que são monocraticamente decididas pelo tribunal. Então, quando eu entro com um recurso e o desembargador, o primeiro desembargador que pega o meu processo já fala, não vou aceitar esse recurso, ou já fala assim, vou dar totalmente procedente para outra parte. Peraí, por quê? Ainda mais sem fundamentação, o que eu preciso? Eu entro com agravo interno, falando que, olha, um desembargador só pegou e julgou meu processo e eu perdi, sendo que o juiz tinha dado sem fundamentação nenhuma, amigo. Que coisa é essa? E eu entro com agravo interno para quê? Para que não possa um só desembargador julgar o meu recurso, mas sim todo o colegiado de desembargadores, tá? Lembrando, as decisões judiciais têm que ser sempre extremamente fundamentadas, tá? Prazo, aqui ele está falando dos embargos de declaração, a gente falou na última aula presencial sobre os embargos de declaração, prazo de 5 dias, e lembrando, tá? O prazo ele é suspensivo, tá? Ele suspende as outras ações, então, por exemplo, os outros recursos. Se eu tenho, por exemplo, uma apelação, por exemplo, eu tenho, por exemplo, vamos supor, uma apelação, e aí se eu entro com embargo de declaração, eu não entendi a sentença, ela está obscura, ela está com algum erro material, eu leio e não consigo entender, tá estranha, parece que copiaram do modelo, depois copiaram de outro, tá estranho. Nessa situação eu entro com um embargo de declaração para o próprio juiz que deu a sentença. Eu falo, amigão, tá estranho, tá errado, tá faltando clareza, tá omissa, tem um problema na tua sentença, arruma, cara, para que depois que você arruma eu possa apelar ou não. Detalhe, o correto, o ideal não é falar suspensão, tá? Porque uma coisa é suspensão, outra coisa é interrupção do prazo. A interrupção do prazo quer dizer o seguinte, se correu 2 dias da apelação e eu entrei com embargo de declaração, esses 2 dias contam para a apelação? Não, tá? Quando for julgado o embargo de declaração, zera o prazo do embargo de declaração, tá? Então, por exemplo, a sentença saiu hoje, eu fui intimado da sentença, beleza. Aí começa a contar o prazo amanhã, dia útil subsequente. Começou a contar o prazo amanhã. Beleza. Se passou 2 dias, eu tenho 5 dias para entrar com o embargo de declaração, certo? Vamos desenhar aqui, eu acho tão fácil quando desenho. Tem a sentença. Teve a sentença? Teve. Começou a contar o prazo. Vamos supor que tenha passado 2 dias, tá? Eu tenho aqui o embargo de declaração que eu entrei falando, juiz, tá confuso a tua sentença, cara. Não entendi nada. Nada. Tá estranho, tá confuso. Beleza, eu entrei com o embargo de declaração, o juiz demorou aqui mais 1 mês, julgou o meu embargo de declaração, arrumou o erro dele, tá? E aí me intimou de novo, falou, arrumei a sentença. Pronto. A partir desse momento, o juiz dá uma nova sentença ou corrige a sentença dele, né? E aí começa a contar o prazo. Esses dias eu vi uma sentença criminal que todo mundo erra, tá, gente? Advogado erra, juiz erra, todo mundo erra. Mas essa eu achei um absurdo porque no final o juiz condenou o cara, a sentença inteira. Quando chegou no final, pegaram o mesmo modelo, esqueceram de tirar o nome lá. Aí ele condenou na parte final, na parte dispositiva da sentença, que é o fim da sentença, onde realmente fala, portanto, julgo condenar, o nome do cara era Mateus, e colocaram Creuza, sabe? E aí eu falei, Jesus do céu. Enfim, aí o problema é que é o seguinte, a cópia da sentença fica lá Creuza, coitada, se ela foi condenada uma vez, ela foi condenada 2, às vezes até por outro crime, mas enfim. Erros acontecem, e o juiz está ali também para voltar atrás e arrumar. A partir do momento que ele deu essa sentença, ele arrumou o que estava errado no embargo de declaração. Esses 2 dias que passaram contam para apelação aqui? Não. Por quê? Porque o prazo é zerado. A partir da nova data, se interrompe o prazo. Interrompe quer dizer o quê? Volta do começo. Esses 2 dias aqui pouco importa. Contaram só para o embargo de declaração. Mas contaram para apelação? Sim. Só que foi interposto o embargo de declaração. Se foi interposto o embargo de declaração, zera novamente, depois de julgados os embargos, o prazo para apelação. Beleza?
Beleza. Se ficou na dúvida, na próxima aula presencial eu passo isso de novo para vocês sem problema nenhum, tá? Pré-questionamento. Eu preciso, isso com efeito para quando eu entro com apelação, por exemplo, eu preciso para os desembargadores esclarecer quais são os dispositivos legais ou constitucionalmente violados que apresentem-se como requisito essencial para a admissibilidade dos recursos. Toda vez que eu vou entrar no STJ-STF, se a minha intenção é entrar no STJ-STF, eu preciso fazer o pré-questionamento. O que é isso? Lá embaixo, no final da minha petição, antes dos pedidos, eu coloco lá qual que é o pré-questionamento, qual que é a matéria que eu estou querendo discutir. Por quê? Juiz de primeiro grau e juiz de segundo grau vai julgar os fatos. Quando é STJ e STF, eu vou julgar o direito, eu vou discutir as teses jurídicas, eu não vou discutir o fato. O fato é para ser discutido em primeiro grau e em segundo grau. Quando eu vou discutir em segundo grau, eu vou discutir técnicas jurídicas, teses jurídicas. Tá? Então, por isso que eu preciso fazer o pré-questionamento, para discutir quais são as teorias, as técnicas que eu quero reclamar no STJ e STF. Então, é necessária a presença do pré-questionamento. Tá? Inadmissível recurso extraordinário quando não ventilada a questão federal suscitada. Tá? Então, com essas medidas, né, você vai ter que entrar com o recurso pertinente, tá? Que a gente já falou aqui na aula, e lembre-se de buscar a solução para o problema da contribuinte, tá? E vamos apresentar a peça perante o relator. Então, ele já dá até o local aqui, tá bom? Não é uma peça extensa, né? A maioria da fundamentação legal a gente tratou aqui, né? E também vem de outras peças que vocês estavam fazendo. Atende-se sempre na matéria tratada, né? E perceba-se que é uma continuidade daquilo que a gente vem trabalhando, tá? E, obviamente, não existem recursos ou ações repetidas, né? A gente vem tratando um caso desde o começo. Então, tivemos... eu não lembro qual foi a primeira peça, mas eu acho que foi uma inicial, né? Eu não lembro. Mas, enfim, a gente vai entrando... Eu acho que era uma ação anulatória de débito, achei aqui. Então, é uma continuidade do caso, não vai ser entrada como inicial de novo ou nada do tipo. A gente pega o processo desde o começo, conforme a história vai rodando, vai contando, a gente vai corrigindo, né, os erros ocorridos durante o processo. E, é claro, existe sim essas situações, principalmente quando a gente trata de prova de OAB. Traz um caso hipotético e aí você tem que analisar o que está errado e o que está certo naquele caso para atuar como advogado da parte. Beleza? Qualquer dúvida na próxima aula presencial a gente tira, sem problema nenhum. Boa peça a todos, bons estudos. E se vocês tiverem dúvida, etc., manda um WhatsApp, manda um e-mail, um sinal de fumaça que a gente tenta ajudar vocês. Tá ótimo? Tchau, pessoal.